Olá, quinto ano. Tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe a todos vocês e livre de todo o mal. Gente, hoje nós teremos a nossa aula de história e de geografia. Assunto novo, tá certo? Em história, eu vou pedir para que vocês abram os livros de vocês na página 56. Por favor, deem uma pausa e peguem os livros de vocês e abram na página 56. Nós vimos na aula passada, não é? Onde vocês fizeram avaliação, as lutas no campo, na cidade, as guerras, os movimentos operários, tudo isso no início da República, não é? Depois do final da monarquia. Isso nas primeiras décadas do século XX. Agora, nós vamos ver o acesso à saúde. Gente, desde novinho, e eu creio que vocês ainda tenham para tomar algumas vacinas. As vacinas, gente, elas servem para prevenir a doença. Eu não me lembro bem se nós já falamos disso em sala de aula, não é? A diferença entre vacina e a injeção. A vacina, ela previne a doença, ela deixa o nosso corpo imune a certo tipo de doença. E a injeção, ela é um meio, não é? Para tomarmos o remédio para curar uma doença. Entenderam? Então, para evitar a doença, a gente toma a vacina. Vamos acompanhar aí. Eu acho que todos já pegaram os livros, não é? O acesso à saúde. Você já sabe que todos nós temos direito a médicos e medicamentos para cuidar da saúde e tratar das doenças. Gente, ter acesso à saúde é um serviço público, é um direito de todo cidadão. Infelizmente, o nosso sistema de saúde, não é? Aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia, é muito precário. É por isso que, durante essa pandemia, nós devemos ter o máximo de cuidado. Vocês têm que ser bastante obedientes e permanecer em casa e obedecer aos pais, aos tios, a quem cuida de vocês, tá certo? Porque eles só querem o bem de vocês. Então, como a nossa saúde é bastante precária, a saúde no Brasil, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, não é? Falta médicos, falta UTIs, medicações, uma série de recursos importantes para atender a necessidade da população. Então, quanto menos a gente adoecer, melhor para nós que não precisamos ir ao hospital, principalmente nesse momento em que esse vírus circula por todo o mundo. Tá certo? Além disso, hoje sabemos que a vacinação é importante para evitar algumas doenças graves. Em 1904, junto com a reforma urbana do Rio de Janeiro, lembra que eu falei que a cidade do Rio de Janeiro foi uma das principais cidades, logo ela se tornou a capital do Brasil, não é? Depois de Salvador, e aí ela passou por muitas reformas, calçamentos, alargamento das ruas, uma série de reformas, saneamento. Dentre elas, o governo fez esforços para sanear a cidade e combater doenças graves, ou seja, uma limpeza geral, não é, para garantir que a cidade que vivia com esgoto a céu aberto, muitos bichos,
muitas doenças se alastrando na época. O governo queria acabar com essas doenças graves. O médico e cientista Oswaldo Cruz coordenou campanhas contra a febre amarela e a varíola, que a febre amarela é provocada pela picada de um inseto, organizando batalhões de mata-mosquitos encarregados de eliminar os focos dos insetos transmissores. O governo decretou a vacinação obrigatória, feita pelas brigadas sanitárias. Grupos de agentes de saúde que entravam nas moradias acompanhados de policiais para vacinar as pessoas. Gente, hoje em dia existem as propagandas, existem os meios de comunicação que nos informam a importância de se tomar uma vacina. Quando está próximo de chegar a vacina contra a gripe, quem são os primeiros a ser vacinados? Aí já vem passando na televisão há muito tempo, não é isso? Os idosos, as crianças de 0 a 6 anos, os professores. E aí vai escolhendo por faixa etária ou dependendo das prioridades. Hoje em dia, nós já temos os meios de comunicação para nos mantermos informados sobre tudo que está acontecendo e como devemos agir diante de qualquer problema que venha surgir. Então, nessa época, não existia. Aí o governo decretou na tora, assim, obrigando mesmo aos agentes sanitários, que são os agentes de saúde, que passam na nossa casa para pesar as criancinhas, com cartão de vacina, para vacinar. Hoje em dia tem todo um processo, não é tudo controlado, tudo direitinho. E antigamente não tinha isso. Então, no dia 10 de novembro de 1904, começaram os protestos contra a vacinação. Por quê? Porque entrava o agente de saúde e entrava o policial. Aí as pessoas ficavam sem querer permitir que fossem vacinadas, porque sua casa estava sendo invadida de tal forma, sem uma explicação, com agressão, e você, não, meu Deus, que injeção é essa que eu estou tomando? É para quê? As pessoas pensavam dessa forma. Então houve uma revolta, houve uma revolta contra esse procedimento dessa vacinação que o governo estipulou, não é? Decretou. A população armada com ferramentas, paus e pedras destruiu veículos, lojas e postes de iluminação. A polícia, tropas do exército e da marinha reprimiram violentamente os protestos. Então foi polícia, o exército, a marinha, todo mundo contra os moradores de rua, os moradores da cidade, desculpe. O conflito durou 10 dias e causou muitas mortes. Esse conflito ele ficou conhecido como revolta da vacina. Mas por que revolta? Porque as pessoas estavam sendo obrigadas a se vacinar de maneira brutal, sem nenhuma informação. Lógico que a ideia do governo era acabar com a febre amarela e a varíola. Mas precisava-se informar o porquê daquela campanha, não é? Hoje em dia existem as campanhas de vacinação, não é? Agora mesmo, os cientistas, os pesquisadores de todo o mundo estão buscando uma vacina, não é? Criando em laboratórios, fazendo experiências contra o quê? O Covid-19, que é a pandemia em que estamos vivendo. Estão entendendo? Só que naquela época não tinha isso. Então, vocês estão vendo aí nessa foto o quê? Uma charge que ilustra a manifestação popular contra a vacinação obrigatória instituída por Oswaldo Cruz. Foi um episódio da Revolta da Vacina, em 13 de novembro de 1904.
Essa charge foi publicada na revista O Malho, na edição de 29 de outubro de 1904. Vocês observam aí na página 57 as escolas, até hoje, as escolas municipais públicas, quando em épocas de campanha, onde o município, a cidade, recebe muitas doses de vacina, então são instalados postos de vacinação, não é? Para garantir que todos se imunizem contra determinada doença. Aí vocês observam aí que essa comunidade indígena, não é? Porque a gente vê pelos traços, pelas características físicas desse povo, onde as crianças estão sendo vacinadas, não é isso? Então reflitam aí essa imagem e vejam, né? Vamos lá. Na página 58, nós vamos entrar, né? Nós estamos na segunda unidade e o Brasil se tornou uma república. Na página 58, aí, no capítulo 5, a Era Vargas. Mudanças na política e na economia. No capítulo 4, você aprendeu que os operários lutaram para conquistar melhores condições de trabalho. Durante a década de 1920, as greves continuaram. Outros grupos também estavam descontentes com a política, entre eles os cafeicultores, alguns militares, os artistas. Nas eleições para presidente de 1929, o candidato Júlio Prestes venceu o gaúcho Getúlio Vargas. Novamente, um paulista ocuparia a presidência da República. Lembra lá da política do café com leite? Que era um paulista, um mineiro. Aí quem estaria assumindo? O gaúcho, ele que é do sul do país, ele também competiu na política, mas quem ganhou foi um paulista. Novamente, um paulista ocuparia a presidência da República. Não satisfeitos com os resultados, os opositores, ou seja, quem era contra Júlio Prestes, organizaram um golpe de Estado. O golpe contou com o apoio dos militares e das elites regionais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Com isso, Getúlio Vargas assumiu a presidência, e esse fato ficou conhecido como Revolução de 1930 e marcou o fim da Primeira República. A Primeira República, que foi dividida em República da Espada, porque os primeiros anos o Brasil foi governado por militares, e a República do Café com Leite, onde o Brasil era só governado por paulistas e mineiros, não é isso? Agora, os mineiros criadores de gado. Então houve esse golpe e Getúlio Vargas assumiu a presidência. Vargas formou primeiro um governo provisório, ou seja, um governo que não era ainda, digamos, permanente, com o poder centralizado nas mãos do presidente, ou seja, nas mãos dele. Para que os poderes fossem divididos, era necessária uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto de leis que rege o país. Em 1932, os paulistas iniciaram uma revolta que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista, exigindo uma Assembleia Constituinte. E o que é a Assembleia Constituinte Pró? Aí do lado tem. No quadrinho amarelo, é uma reunião de políticos eleitos para criar ou modificar as leis de uma nova Constituição. Então, já que Vargas queria uma nova Constituição, refazer as leis do país, ele precisava que políticos se juntassem para formar novas leis, onde ele aprovaria ou não aprovaria essas leis. O movimento dos paulistas... Durante 3 meses, os paulistas guerrearam contra as tropas que apoiavam
o governo. O movimento dos paulistas foi derrotado, mas conseguiu mudanças importantes, porque os paulistas, né, os cafeicultores, os fazendeiros, eles queriam o quê? Eles queriam o poder, o poder, o poder, sempre tá ali à frente de tudo, só lucrando. Eles não conseguiram o que queriam, mas que era o poder, a presidência da República, mas conseguiram muitas outras coisas. A partir de 1932, o voto passou a ser secreto e obrigatório para maiores de 18 anos e também para as mulheres. Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada, ou seja, foi estabelecida, foi elaborada. Em 1937, quando novas eleições se aproximavam, estavam chegando, Vargas, que era presidente da República, deu outro golpe. Ele anunciou uma Constituição que lhe dava mais poderes e tirava a autonomia dos estados, ou seja, dos governadores. Esse golpe, o chamado Estado Novo, instituído por meio desse golpe, durou de 1937 a 1945. Nesse período, houve censura, ou seja, proibição a jornais, revistas e rádios. As greves foram proibidas e os opositores do governo perseguidos, presos ou mortos. E o que são greves? Greves é quando os trabalhadores de uma empresa, não satisfeitos com os salários, com os seus direitos que não estão sendo cumpridos como prometido, eles param de exercer a sua função, fazendo com que a empresa, durante alguns dias, fique totalmente sem obter lucros, sem produzir os seus serviços ou os seus produtos, tá certo? Na página 59, tem aí o crescimento da indústria. Por causa de uma grande crise econômica mundial, ocorrida no final da década de 1920, a cafeicultura tinha sofrido prejuízos, mas continuava sendo a principal fonte de riqueza do Brasil. A partir de 1938, porém, a produção industrial, incentivada pelo governo Vargas, tornou-se maior que a produção agrícola, porque antes o café era o principal produto. E aí, com o crescimento, o desenvolvimento das cidades, vieram as indústrias, principalmente no Sudeste. Para garantir o desenvolvimento industrial, foram criadas no início dos anos 1940 a Companhia Vale do Rio Doce, que é a atual Vale hoje, que cuidava da extração de minérios como ferro, níquel e outros, e a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. O governo Vargas criou também empresas de transporte, navegação e energia. E com isso o nosso país foi crescendo, se desenvolvendo e gerando empregos para a população. E essa população surge de onde? Principalmente daqui do Nordeste. Olha aí no último parágrafo. Muitas pessoas e famílias de outras regiões do país, principalmente do Norte e Nordeste, começaram a migrar, a se mudar para São Paulo e Rio de Janeiro. Elas vinham em busca de trabalho e melhores condições de vida. Tá certo, gente? Agora vocês vão responder o exercício da página 59. Ele é muito tranquilo, tá perguntando aí para vocês. Vocês vão analisar essa tela, leiam aí, que observe que são operários, né? Pessoas que trabalham em indústrias. Tá vendo a indústria lá atrás? A fumacinha saindo.
Que tipos de pessoas compõem a pintura? Aí vocês vão olhar. Vocês estão vendo aí o quê? Mulheres, homens brancos, negros, pardos, orientais, velhos, jovens, adolescentes, não é isso? Letra B. Que elementos indicam o trabalho dessas pessoas? Eu acabei de falar. As chaminés indicam que eles trabalham onde? Nas indústrias. Daí o nome da obra, operários. Que outro nome você daria a esse quadro? Pense aí e coloquem, tá certo? Muito bem. Façam com atenção. Podem dar uma pausa. Respondam. Pode pausar o vídeo de vocês, tranquilo, para depois vocês pegarem o livro de geografia, tá bom? Mas façam o dever de história com calma. Só são 2 letras, não é uma questão, é muito tranquilo, tá certo? Aí, mais tarde, vocês vão pegar os livros, novamente, de História e Geografia e começar a estudar esses assuntos para não acumular. Para quando chegar época de avaliação, vocês já estarem com o assunto na ponta da língua, tá certo? Vamos lá. Agora, no livro de Geografia, na página 54, gente, é só dar uma pausa e pegar o livro, tá certo? Página 54. Vamos lá. As transformações nas paisagens. Já sabemos que paisagem é tudo aquilo que a gente vê e que está ao nosso redor, ao alcance dos nossos olhos. E que essas paisagens podem ser naturais ou artificiais. Ou seja, vindas da natureza, que ainda não foram modificadas pelo homem, ou as paisagens que foram transformadas pelo homem, construídas pelo ser humano. A população da região norte. Se grande parte da região norte do Brasil é ocupada pela floresta amazônica, como você estudou no capítulo anterior, quem são e onde vivem seus habitantes? Gente, a região norte é a região menos povoada do Brasil. E olhe que ela é a maior região do Brasil. A maioria de sua população vive nas cidades, sendo Manaus e Belém as mais populosas. Nas áreas ocupadas pela floresta, vivem pequenos agricultores, comunidades extrativistas, ou seja, que extraem da natureza o sustento para a sua família. São os seringueiros, que extraem da seringueira uma planta, o látex, que faz a borracha, os pneus, tudo relacionado à borracha, os castanheiros que extraem a castanha do Pará e os ribeirinhos, as pessoas que vivem nas margens dos rios e geralmente vivem da caça, da pesca e de pequenos cultivos. Além dos povos indígenas. Os descendentes de indígenas são a maioria da população da região norte. As cidades se desenvolveram principalmente ao longo das estradas e dos rios, que, desde o período da colonização do país, são vias importantes para o deslocamento da região. Por quê, gente? Porque nos rios que tem água para beber, água para molhar as plantas, o rio fornece o alimento, o peixe também, o rio serve de transporte, o rio mata a sede dos animais. Então, a primeira atividade econômica importante na região foi a produção de borracha, como a Pró falou, que alcançou seu auge, ou seja, seu momento mais importante, entre 1870 e 1910. Nesse período, houve uma grande migração de pessoas para a região. Muitas pessoas se deslocaram de outras regiões e foram para a região norte trabalhar nas florestas na extração do látex, que é um líquido, não é?
meio gelatinoso que se extrai da seringueira. Na página 55 aí de geografia, página 55, vocês vão aprender um pouco agora sobre os povos indígenas. Gente, quando a gente fala em região norte, eu principalmente lembro logo dos indígenas. Por quê? Porque lá possui uma grande extensão de mata virgem, mata preservada. Quem pode e tem interesse, não é? Porque às vezes nem todo mundo tem o interesse de estar assistindo aos jornais, estão vendo o combate agora a essas pessoas que querem destruir as florestas, principalmente a floresta amazônica. E com isso está maltratando, destruindo as terras indígenas e até contaminando os próprios indígenas com o Covid-19. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas. Acompanhe aí a leitura da página 55. A região norte é a região do país que abriga o maior número de pessoas indígenas no Brasil. Em segundo lugar está a região nordeste e em terceiro a centro-oeste. A maioria delas vive nas terras indígenas. Reservas demarcadas pelo governo federal para usufruto exclusivo de povos indígenas. Se é só exclusivamente para os indígenas, porque eles vivem de tudo que a natureza oferece a eles, o homem branco, o homem que não é indígena, não tem o direito de invadir essas terras e acabar com o habitat dos índios. Os indígenas fazem parte de inúmeros povos que apresentam muitas diferenças entre si. Quanto à língua falada, à organização social, aos rituais, às habitações. Então, são várias tribos, não é? Entre os povos com maior número de pessoas na região norte estão os Ticuna, os Yanomami e os Macuxi. Essas três tribos indígenas, Ticuna, Yanomami e os Macuxi, eles são os mais povoados. Esses e alguns outros povos indígenas ocupam áreas de fronteira entre 2 e até 3 países. Os Ticuna estão na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Já os Yanomami e os Macuxi estão na fronteira do Brasil com a Venezuela. Tá certo, gente? Respondam para mim agora a página 55, tá certo? Respondam com atenção para que possamos corrigir depois. Vejam que cerca de 55% da população indígena vive na chamada Amazônia Legal. Essa região, a Amazônia Legal, abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte oeste do Maranhão. As terras indígenas, gente, localizadas nessa região da Amazônia Legal, nesses estados que eu acabei de citar, são maiores do que aquelas existentes em outras regiões do país. A ocupação do território brasileiro pelos não-índios, desde 1500, começou com a expulsão dos índios que viviam em áreas mais ou menos próximas ao litoral. As áreas mais afastadas, que é a Amazônia Legal, foram as últimas a serem ocupadas. E é por isso que hoje em dia as terras indígenas lá são maiores. Para os povos que habitam a região, isso significa uma melhor qualidade de vida. Por quê?
porque eles dependem diretamente do tamanho da área que ocupam para manter sua vida e sua cultura. Quanto maior é a terra indígena, mais plantas e animais existem, e assim mais alimentos, mais remédios naturais, mais matéria-prima para a fabricação de objetos e casas. Tá certo? Um cheiro, fiquem com Deus, estudem com atenção esse assunto, leiam como se estivesse lendo uma história, tá bom? E até a próxima aula.